Vou passar a palavra, então, para a professora Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira. Ela é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Direito Público pela PUC Minas, presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, professora de Direito Administrativo da PUC Minas e sócia da Carvalho Pereira Cortina Advogados. O tema da Maria Fernanda é a contratualização das sanções administrativas. Veja, é um grande desenvolvimento, não é? Contratar sanção, poxa, nos desenvolvemos. Passo a palavra para você, por favor. Muito bom dia a todas, a todos. Inicialmente, eu também gostaria de anuir a todas as homenagens. O resumo nas palavras, professor Celso Antônio, não é o resumo da alma, é apenas em razão do tempo. Então, primeiramente, dizer ao senhor que, como baluarte do direito administrativo brasileiro e mestre de todos nós, na verdade, os grandes presenteados pela homenagem somos nós e não o senhor, pode ter absoluta certeza disso. Homenagear a família também, que nós sentimos muito orgulho, né, das nossas ascendências e, como tal, precisam mesmo ser valorizadas. Agradecer ao Fabrício Mota, grande presidente do IBDA, pelo convite que me foi formulado, parabenizar o João Paulo, né, pelo compromisso, pela luta. Eu vi, acompanhei lá no Congresso Mineiro, desde então, em maio, ele já lutava por esse evento, que já se demonstra um sucesso absoluto. Agradecer a gentileza da professora Regina, o acolhimento, a alegria, dar parabéns por essa mesa com as minhas queridas Lígia, Irene, a professora Maria Silvia, e dizer que muito mais do que uma honra de estar aqui numa mesa feminina é a ousadia de falar, depois da professora Maria Silvia, também, né, mestre de todos que já com certeza estudaram nas suas obras, sobretudo com um tema tão difícil. E também, como não poderia deixar de ser, cumprimentar a todos os professores, e nesse caso eu gostaria de fazer na pessoa do professor Pedro Paulo, porque, com todas as certezas e por todas as razões, eu não estaria aqui se não fosse por ele, né, que foi o meu orientador na minha dissertação de mestrado, e desde o primeiro momento acreditou em mim, né, me indagando por que eu não fui ser penalista, mas sim uma administrativista, e ainda assim confiou nessa promessa, digamos assim. Pois bem, o tema que me coube foram as sanções, a contratualização das sanções administrativas. E por uma questão metodológica e até de prazo, eu pensei em aventá-la sobre 4 vertentes. A primeira delas seria essa ideia de consensualidade. A segunda, a ideia da legalidade. A terceira, das prerrogativas. E a quarta e última, do controle. Como o tempo está curto, eu vou fazer uma rápida passagem por esses pontos que me parecem que seriam estruturantes para nós compreendermos essa ideia da contratualização das sanções. Primeiro, no que se refere à consensualidade, ela não é novidade no direito administrativo brasileiro. Há mais de 30 anos, nós já vemos propugnando por uma ideia de um direito administrativo menos verticalizado, mais horizontalizado, né, que caminhe menos pela unilateralidade, mais pela bilateralidade, que se apoie mais nos contratos do que nos atos, e que existam iniciativas que chamem a participação popular, que chamem o cidadão a participar, até porque a administração pública não faz sentido se não for em razão do próprio público, em razão do destinatário da sua própria atividade. Nesse sentido, nós não podemos dizer que a ideia da consensualidade seja uma ideia nova. E a consensualidade, o Tiago Marrara fala isso, e eu gosto muito dessa consideração dele, de que ela é um meio, existem instrumentos que podem levar a essa ideia, e o consenso é uma eventualidade. Até porque, se nós estamos falando em bilateralidade, obviamente as partes têm de anuir aquela ideia que lhes foi ofertada.
Portanto, do ponto de vista da consensualidade, nós já temos na prática muitas atividades, ideias concretizadas, inclusive no bojo da Constituição, que prescrevem essas iniciativas, como as audiências públicas, os conselhos, as conferências, ou seja, iniciativas que já caminhavam pela ideia dessa administração dialógica. É claro que tal ideia de consensualidade, ela também adentrou o espaço dos acordos, o espaço dos contratos. E, a partir de então, nós passamos a falar numa administração por acordos, numa administração paritária, dialógica, e até se chegar a essa ideia de uma administração contratualizada. Pois bem, nós podemos falar em vários tipos de contrato na órbita da administração pública, mas é um pouco mais complexo quando nós imaginamos que aquela atividade extraída do poder de polícia, atividade típica por excelência estatal, que seria a atividade de punir, ela pudesse efetivamente acontecer via de um acordo. Então, vejam bem, não é que o Estado estaria abrindo mão da sua prerrogativa de polícia, da sua prerrogativa de punir, até porque nem seria plausível fazê-lo. O que está apenas, então, somente é exercendo essa prerrogativa por uma outra via, que seria a via contratualizada. Nesse sentido, é que é muito importante, primeiro, nós tratarmos da legalidade. E aí eu já estou na segunda vertente estruturante da fala. Por que a legalidade? Porque muitos dos questionamentos feitos à possibilidade de contratualizar sanções seria a ausência de um embasamento legislativo que desse tal permissivo. Eu já defendi a possibilidade da realização desses acordos, mesmo antes da LINDB, porque desde a Lei da Ação Civil Pública de 85 já havia uma possibilidade para a realização dos ajustamentos de conduta, que não deixam de ser acordos substitutivos de sanções. A própria Lei de Desapropriação, lá atrás, a 3365, já falava na possibilidade de renúncia à indenização. Mais recentemente, sobretudo na órbita regulatória, a legislação do CAD, a Lei de Repressão à Infração Econômica, a legislação da Comissão de Valores Mobiliários, todas elas já traziam possibilidades de acordos ou de soluções de conflitos em face de punições para os fins de solução daquela dificuldade, inclusive, extremamente importante, com os termos de cessação de prática daquela atividade considerada ilícita. Pois bem, se apesar de toda essa legislação havia dúvida de uma parte da doutrina no que se refere a esse permissivo, a LINDB sepultou essa dúvida pela dicção do seu artigo 27. Ou seja, esse artigo nos traz um permissivo genérico para a realização dos acordos substitutivos na órbita também das sanções. Esse, então, é o ponto da legalidade. Outra questão muito questionada e sempre muito combatida seria, ora, se eu vou contratualizar as sanções, então eu tendo definitivamente, e mais uma pauta, porque já se questionam as prerrogativas em várias delas, trazer uma horizontalidade que não me permite trabalhar com as ideias de supremacia e de disponibilidade. Mais uma vez, eu não anulo essa ideia. A mim é perfeitamente possível que se fale em contratualização das sanções, respeitando absolutamente esses pilares do direito administrativo brasileiro, que são a supremacia e a indisponibilidade. Vejam bem, a professora Maria Silvia diz, numa das suas inúmeras obras, que na passagem desse estrado monoclasse, né, professor, para um estrado pluriclasse, nós não teríamos apenas um interesse público,
Então, é plenamente possível que se revisite o tema das prerrogativas para enxergá-lo harmonizado e conseguir vislumbrar a consecução do interesse público específico na realização de acordos substitutivos. Isso é que é extremamente importante. Então, não é nunca mitigar a ideia das prerrogativas. As prerrogativas existem e, a meu juízo, elas são estruturantes do próprio Estado Democrático de Direito, mas é harmonizá-las a uma leitura e a uma visão da ideia da própria contratualização. Nesse sentido, já seria importante eu colocar aquilo que eu consigo vislumbrar e que as pesquisas trazem de vantagens, tanto para os particulares, quanto para a administração pública, na realização do lato sensu acordos substitutivos, que podem ser termos de ajustamento de conduta, que podem ser termos de cessação de prática, que podem ser acordos de leniência, a depender da regulamentação do órgão próprio, um nome diferente se dá àquele instrumento, mas que, no fundo, todos eles têm algumas semelhanças. E quais são as semelhanças? Cessar a prática daquele ato ilícito, renunciar àquela punição ali estabelecida, obviamente combinando-se de forma bilateral e embasada na norma e com base no interesse público, sim, qual seria a punição que melhor atenderia àquele escopo dos fatos. Quais seriam as vantagens e que, portanto, nós enxergamos a possibilidade da ideia da supremacia e da ideia da indisponibilidade, é que muitas vezes um processo longo ele traz prejuízos não apenas aos particulares, mas também à administração pública. Mesmo as ações de improbidade administrativa, com todo o sucesso que o instrumento tem, na prática, o ressarcimento delas não chega a 5% de todas as ações que são ajuizadas. O ressarcimento daquilo que efetivamente foi considerado devido ao Estado e que nem a ação judicial com a condenação consegue trazer. E, pasmem, mesmo com as decretações de indisponibilidade, da forma assodada como tem sido dada pelos juízes, porque muitas vezes esses bens que ficam indisponíveis, eles não são avaliados, eles não são, ao longo de todo o processo, alterados, e quando efetivamente o Estado vai daquilo leiloar, aqueles bens já não têm mais aquele valor para fazer frente à dívida. Então, há um interesse público, sim, na realização, na contratualização das sanções, na medida em que aquela multa, aquela punição, ela pode redundar num retorno financeiro ao Estado de uma forma muito mais célere, de uma forma muito mais efetiva. Para o particular, a cessação daquele processo, e na maioria deles, a não ser nos acordos de leniência, não há necessidade de assunção da culpa, a ideia é você não precisa assumir a responsabilidade sobre o fato e, portanto, você tem uma preservação da sua imagem, você tem custos menores, tanto para o particular quanto para o Estado. Então, há vantagem a ambas as partes. Outro sim, não temos como não imaginar que hoje, muitas vezes, você pode fazer, no âmbito dos acordos substitutivos, compensações. Isto é, o Estado concorda com o encerramento daquele processo administrativo, mas, em compensação, ele pede determinadas medidas, determinadas providências, e, às vezes, isso pode ser um instrumento muito interessante para que a própria administração realize alguns fins colimados por meio da contratualização das sanções. Teriam muitos outros a falar, mas eu vou querer me ater aos 15 minutos e, portanto, apenas terminar dizendo da última vertente que eu me propus a tratar, que era a questão do controle. Por quê? Uma questão que me preocupa muito na ideia da contratualização das sanções é justamente esse controle exacerbado exercido. Que servidor, que autoridade
irá efetivamente fazer uso dos acordos substitutivos lato sensu se não tiver a segurança jurídica do que o que ali se insere não será questionado pelos órgãos de controle, não será objeto de judicialização desmedida, se ele não tiver esse apoio da própria análise desses acordos. Não há como, ainda que o permissivo genérico exista, não se tratar esses acordos de forma casuística e individual. E dentro do casuístico individual, se é cada órgão de controle entender por rever na forma que bem entender, nós não vamos ter efetivamente um instrumento utilizado a favor desse interesse público coletivo, bem como nós teremos receios de ambas as partes. Vejam bem, por óbvio, não estou aqui a defender a ilegalidade. O controle de legalidade tem de existir. O que me parece não ser razoável, dentro dessa ideia de consensualidade, é que o controle externo e o judiciário passem a fazer controle de mérito em relação àquelas medidas adotadas, que, volto a dizer, vão ser sempre muito específicas. Pois bem, fiel aí ao tempo, eu teria muitas outras considerações a tratar, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês e, mais uma vez, dizer da minha honra e do meu agradecimento por estar fazendo parte dessa mesa de abertura do Congresso. Muito obrigada.